Buenas, buenas, nação corintiana, começando a retrospectiva. Mano, me sinto um youtuber, tô me sentindo um youtuber, mano. Eu vi até de óculos escuros aqui, porque esse óculos, esse tá ano... tipo Cauê Moura. Mate, isso aqui bombou, velho. Isso aqui me deram uma letra esse ano que falaram, ó, usa o óculos, que o óculos vai dar sorte pro Coringão. Amém. Eu acredito na sorte, Sim. mas também não foi só sorte, né? Não foi só por causa do meu óculos que o Corinthians foi campeão. Queria eu que fosse. Perfeito. Mas, né, tivemos um ano e tanto, né? Não Sim. foram só flores esse ano do Corinthians, embora tivemos momentos muito bons. E vamos relembrar tudo, né? Eu, Thiago Zonato, e meu parceiro, Matheus Fernandes. Preparado? Preparado, Thiagão, e eu vou te falar, tiveram coisas boas e coisas ruins, mas vamos começar pelo começo, obviamente. Vamos começar pelo mês de janeiro. Thiagão, como eu disse, o mês de janeiro é o início de tudo e pra todo mundo, né? Sempre quando vai terminando um ano e vai passando pro outro, todo mundo fala, não, em janeiro eu já vou começar arrebentando, estourando a boca do balão. E o Corinthians chegou desse jeito em 2025, em janeiro de 2025, após 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians chegou de um jeito muito leve, classificado a pré-Libertadores, na verdade, né? Lembramos também que no ano anterior, em 2024, o Corinthians saiu de praticamente rebaixado a 8º lugar do Campeonato Brasileiro. Então foi um término de ano que os torcedores corintianos e os jogadores do Corinthians estavam lá em cima. Todo mundo muito feliz. E foi assim que aconteceu. O elenco corintiano se reapresentou no dia 7 de janeiro, fez a sua estreia contra o Red Bull Bragantino, venceu por 2-1. Quem fez o gol? Gols marcados por Thales Magno e Pedro Raul, né? Teve também o primeiro clássico da temporada, que aí foi a primeira derrota do Corinthians no ano. Acabamos perdendo por 3-1, aquele golaço do Martínez, mas o Corinthians tomou um passeio do São Paulo. E também, ambiente político muito conturbado, como você sabe. Já tinha a questão da admissibilidade do impeachment do Augusto Melo e a primeira votação foi suspensa em janeiro. Thiagão, o que você lembra e você quer dar destaque sobre esse mês de janeiro? Cara, o mês de janeiro, o destaque maior eu acho que é o começo de tudo, né? Sim. E pra gente, eu acho que vale como uma máquina do tempo pra gente Sim. ver como as coisas mudam, né? Perfeito. O Thales em janeiro era um jogador fenomenal e a gente queria muito... Ó, não vale falar, mano, o Thales foi uma contratação errada. Muito pelo contrário. A gente quis renovar o contrato. Não teve um corintiano que foi oposto a uma renovação com o Thales, porque ele jogou muita bola, principalmente no início da temporada. Vale lembrar que o elenco do Corinthians estava descansando, né? Os titulares ali, Memphis, Yuri Alberto. E o Corinthians entrou com um mistão ali, e o Thales foi o grande destaque, né? Cara, e aí a gente vê no fim do ano o alto e baixo do Thales, né? Então janeiro teve esse alto do Corinthians, e a única baixa, o clássico contra o São Paulo, né? Que foi num fim de semana desastroso. O Corinthians perdeu a copinha pro São Paulo também, a final, no mesmo fim de semana. Aí eu perdi a aposta nesse dia. Foi tudo ruim. Janeiro foi complicado. Foi tudo ruim, mas ó, vamos sair de janeiro logo então? Bora de janeiro pra fevereiro. Fevereiro, Thiagão, tudo começou a ficar um pouco mais movimentado. Carnaval, né? Carnaval, exatamente. Os Gaviões da Fiel foram bem no Carnaval, ficaram em 3º lugar. Então era uma campanha que o Corinthians não conseguia repetir já há algum tempo. Então foi legal no Carnaval e também foi, vamos dizer, movimentado também no campo. Isso porque teve o primeiro derby do ano, o Corinthians empatou em 1-1. Aquela defesa de pênalti do Hugo, do Estevão, já no último minuto praticamente do jogo. O Yuri fez gol e foi expulso. Meu Deus, aquele jogo foi uma loucura. O Corinthians venceu o Santos por 2-1 no primeiro clássico alvinegro do ano. O jogo que teve o Neymar, foi o jogo entre Memphis e Neymar, e foi o maior público do ano até aquele momento. Teve 47.695 pagantes, então, pô, muita coisa. O Corinthians terminou o Paulista também em primeiro na tabela geral, anotou 27 pontos e conseguiu se classificar à fase de mata-mata como primeiro colocado. Teve estreia e classificação na Libertadores contra o CV. O primeiro jogo foi 1-1 lá na Venezuela e a volta 3-2 aqui. Todo mundo pensou que ia dar ruim e quase deu ruim, Thiagão. Foi esquisito demais esse jogo.
E uma das únicas contratações do ano, na verdade, uma de duas, foi anunciada, que foi a contratação do Angileri. Movimentado demais esse fevereiro, né, Thiagão? Fevereiro já foi movimentado. Vale lembrar que também o calendário de 2025 já começou muito em cima, Verdade. né? Agora, em 2026, vai ter um calendário que vai começar até antes, né? Cada vez vai apertando mais. Mas foi um mês já que o Corinthians começou a desenhar um pouco do que ia ser o Corinthians, Sim. Principalmente nessa reta de Campeonato Paulista, né? Que há muito tempo, eu não vou me lembrar agora, você é um cara, tem uma memória melhor que a minha, que o Corinthians não fazia uma boa campanha no Paulistão. Vixe, fazia tempo, tipo, nadar de braçada mesmo. Fazia muito tempo. O Corinthians decidiu todos os jogos em casa, né? Inclusive, foi interessante por conta da final, depois, posteriormente, que a gente vai falar. O Corinthians teve poder aí, mas o que eu queria lembrar mesmo, além da vitória contra o Santos, porque foi esse auê em cima do Neymar, e o Neymar, mais uma vez, não apareceu contra o Corinthians, né? Mas o jogo contra o Palmeiras. Foi 1-1. Mas pra gente, real, foi uma vitória. Porque há muito tempo o Corinthians não fazia bons jogos num derby. Sim. O Corinthians fez um bom jogo na casa deles, né? O Yuri Alberto foi um grande destaque, fez um golaço nesse dia. E o pênalti, né, defendido por Hugo Souza, já mostrava ali o que ia ser esse goleiro corintiano, né? Já vinha mostrando anteriormente, mas o que ele podia representar aí nas retas finais, né, pegando grandes adversários. Então eu acho que esse jogo do Palmeiras, como quase todas as vezes, é um termômetro, né? O derby acaba sendo um termômetro pra tudo, né? Então, mais ficou um gosto de derrota pra eles do que pra gente. Pra gente, fora de casa, o empate, defendendo pênalti, foi um gosto de vitória mesmo. Tá de boa, exatamente. E vamos ver o que aconteceu em março? Março foi um mês muito feliz. Foi muito parecido com o que tá acontecendo agora em dezembro. Isso porque o Corinthians confirmou o título do Paulistão, depois de se classificar em primeiro na tabela geral da fase regulamentar ali, vamos dizer. A primeira fase do Paulistão, conseguiu vencer o Mirassol por 2-0 aqui na Química Arena nas quartas, venceu o Santos novamente por 2-1 na semifinal, e na final do Campeonato Paulista enfrentou o Palmeiras 1-0 na ida, gol marcado por Yuri Alberto, protagonista do time do povo, e o 0-0 na volta, com pênalti defendido por Hugo Souza, batido por Rafael Veiga, Félix expulso. Então, muita coisa aconteceu nessa final, vamos dizer, nesse Campeonato Paulista, mas culminou no título do Corinthians. Teve também o Corinthians eliminado na Libertadores de forma muito precoce, foi eliminado pro Barcelona do Equador. Perdeu por 3-0 na ida, até conseguiu fazer 2-0 na volta, mas acabou eliminado e automaticamente se classificou para a Sul-Americana, e também teve a estreia no Brasileirão 0-0 contra o Bahia, um jogo bem xoxo, para falar a verdade. Mas, Thiagão, imagino que você vai querer dar destaque pro título, né? Não tem o que fazer. É lógico, foram 6 anos de espera, né? Sim. E pra quem fala, 6 anos só, foi o maior jejum de títulos do Corinthians depois daqueles 23 anos de 54 a 77. Sim. Então o Corinthians, desde daquele tempo, não tinha um jejum tão longo de títulos. Sim. Né? Então a torcida tava mesmo angustiada. A gente sabe que rola a conversa do Paulistinha, né? Mas não é Paulistinha. Eu sempre, mano, amei o Campeonato Paulista. Eu valorizo também. Eu amo demais o formato do Campeonato Paulista. Eu acho que é um campeonato muito decisivo, muito difícil de se jogar. Não à toa, depois a gente vai comentar, mas o Mirassol, que é um time do Campeonato Paulista, teve um grande desempenho também no Campeonato Brasileiro, Perfeito. Né? Então são grandes equipes que disputam ali. E, mano, o destaque final aí, né, contra o Palmeiras, o Corinthians que... Era aquela incógnita, né, meu? E agora? Nos pontos corridos, o Corinthians foi bem. Mas e agora, na fase de mata-mata? Será que o Corinthians vai dar as caras? E deu as caras. Sim. Foi um time totalmente decisivo. Garro apareceu, Memphis apareceu, Yuri Alberto apareceu. E ele, Hugo Souza, pra mim, foi a figura desse título, né? O pênalti que ele defende do Rafael Veiga, que não perdia pênalti, né? O cara não sabe o que é perder pênalti, né? E o Hugo Souza tava lá, foi mais do que um gol aquilo ali pra mim. Sim. Num 0-0 ainda, né? O cara defender aquilo ali foi sensacional, mas o maior destaque mesmo, de fato, foi a fiel torcida naquela final. Putz. A Fiel jogou junto, né? O Memphis subiu em cima da bola, o Corinthians soube jogar, soube catimbar, soube fazer acontecer, mas a torcida... Ela jogou junto até o fim, e a torcida que fez o jogo acabar. Ela, falou, mano, não vai ter mais jogo, e acabou. Sim. A gente não vai escapar mais, né? E aí mostra a grandeza do Corinthians aqui em Itaquera, na nossa casa, o quanto que é importante o Corinthians jogar ao lado do torcedor, e o quanto cada vez mais, quando o time do Corinthians tá afinado mesmo com a torcida,
É imbatível, velho. Enquanto É dá imbatível. Exatamente. Vamos falar de abril agora, que foi um mês complicado, hein? Após um mês feliz de título, Thiagão, o mês de abril foi bem difícil, viu? Isso porque o Corinthians estreou com derrota na Sul-Americana por 2-1. Acabamos perdendo pro Huracan aqui dentro da Neoquímica Arena. Perdemos, enfim. É uma loucura. Eu tava nesse jogo. Você tava. Foi difícil demais. O Corinthians também perdeu por 2-0 para o Palmeiras na Arena Barueri. Aquele gol do Emiliano Martínez e do Piquerez, se eu não me engano. Muitas pessoas criticando o Donelli, mas assim, pô, é inacreditável criticar o Donelli naquilo ali. Depois disso, o Ramon Dias também foi demitido, acabou caindo. Até chegou o Dorival Júnior, acho que é o único ponto feliz do mês de abril. Chegou o Dorival Júnior, o Corinthians estreou com vitória na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, aquele gol marcado por Héctor Hernandes, né? Mas também teve um ambiente político muito conturbado, isso porque o Augusto Melo teve suas contas reprovadas e depois, no caso, vai de bet. Então, um mês muito truculento, né, Thiagão? Muito truculento, né? A gente sabe a angústia que o corintiano tem quando se trata de decisões sul-americanas aí, né? A Libertadores, a Copa Sul-Americana, as piadinhas, né? E a gente esperava um time um pouco mais forte, mais... Sim. Não digo que seria campeão, né? Mas um time mais parrudo, né? A gente não esperava essas quedas tão precoces, né? No mês anterior, a queda na Libertadores, e começar tão mal a Sul-Americana a ponto também de ter aí uma péssima campanha. Então foi um mês muito duro ali pro corintiano, de fato, né? Sim. Talvez, sim, o ponto alto tenha sido o Dorival, que era já um gosto do corintiano. O corintiano era unânime também, a chegada do Dorival, todo mundo comentava, né? Pô, o Dorival, desde a época que ele foi jogar lá no rival, foi treinar o rival, a gente já queria o Dorival no Corinthians, sim, né? Depois teve aí, a gente vai conversar no decorrer da retrospectiva, mas o Dorival acho que é o ponto principal, né, nesse mês de abril. E vale a pena lembrar, eu vi uma frase do Dorival essa semana, antes do jogo do Maracanã, no Maracanã, ele falando que o primeiro jogo que ele treinou o Corinthians foi no Maracanã. Não foi nem o primeiro jogo que ele treinou, na verdade foi o primeiro contato que ele teve com os jogadores. Isso. Foi depois o 4-0, Corinthians e Flamengo. E ele falou que a partir dali ia começar ele falou, é o meu primeiro contato com vocês aqui, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos conquistar um grande título esse ano. O Corinthians ainda estava vivo na época, na Sul-Americana, também estava vivo no Brasileirão. O Brasileirão estava só se iniciando, então ainda tinha a chance de conquistar o Brasileirão. E tinha a Copa do Brasil pela frente também. E o Dorival, ele falou isso, ele cravou, nós vamos conquistar um título. E calhou de o primeiro contato dele com os jogadores corintianos ser no Maracanã e o título que ele falou lá atrás ser também no Maracanã. Exato, então, é o futebol. É coisa linda isso, Thiagão. Essas coincidências do futebol é uma vira-volta. A história faz acontecer. Véio. Exatamente, é o mundo girando. Vamos falar sobre maio agora. Thiagão, as complicações que você disse sobre competições sul-americanas foram confirmadas, tá? Isso porque o Corinthians não conseguiu passar. Na fase de grupos da Sul-Americana ficou em terceiro lugar com 8 pontos e 2 de saldo de gols a menos do que o América de Cali, que ficou com a mesma pontuação, porém 2 de saldo de gols a mais, então conseguiu se classificar ao play-off da Sul-Americana. Teve uma vitória do Corinthians contra o Santos por 1-0, aquele gol marcado pelo Yuri Alberto, que ele estende a faixa e fica uma foto sensacional até hoje, né? O Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians e o Osmar Stabile assumiu naquele momento interinamente, e teve também o fatídico dia 31 de maio, onde o próprio Augusto tentou retomar a cadeira do poder, mas não conseguiu. Também é um mês mais do que truculento, Thiagão. Acho que esse dia 31 de maio talvez seja o sábado mais triste da história do Corinthians. Cara, talvez tenha sido dos mais tristes mesmo. Assim, eu lembro que eu fiquei muito chateado nesse dia, quando eu vi as notícias, a repercussão daquilo acontecendo em tempo real e a galera publicando, né? Muita gente tava lá, uma galera tava lá, parece que já sabia que ia acontecer o rolê, né? E foi muito triste, né? Ver o Corinthians ali, né? E uma questão que aconteceu nesse 31 de maio,
é o seguinte, muitos portais foram já publicando assim as notícias sem saber de fato o que tinha acontecido, porque não existia nenhuma ata, nenhum regulamento Nada. que colocasse o Augusto Melo de volta ao poder, né? Tanto que foi um blefe mesmo da Sim. Maria Ângela. Da Maria Ângela, né? Que ainda tá no Conselho do Corinthians e votando aí na reforma do Estatuto, né? Corinthians é isso aí. É meio complicado. Mas foi um dia triste para a história do Corinthians, dos mais tristes, né? Entre tantos outros que a gente já teve de baixa. Mas esse dia 31 de maio foi fatídico. E eu acho que o ponto positivo do mês de maio talvez tenha sido o clássico mesmo do Yuri Alberto. Exato. O Yuri Alberto, que querendo ou não, ganhar clássico acaba dando um gás ali, né? É bom, é Aqui na legal. Neoquímica Arena. O Yuri Alberto mostrando ali que ele estava bem também, né? Decisivo, mais uma vez, em jogos grandes. Eu acho que foi o ponto alto. Exatamente. Vamos sair de maio logo, vai, que vambora. tá ruim. Vamos falar de junho agora. Bora lá. Chegou no mês de junho, tivemos apenas 2 jogos, porque teve aquela pausa para o Mundial de Clubes, né? O Corinthians empatou os 2 jogos que teve. O empate de 0x0 aqui na Neoquímica Arena contra o Vitória, um jogo feio. E o empate de 1x1 contra o Grêmio, feio também. Nossa. Lá. Acho que foi no Couto Pereira ou no Orlando Scarpelli, eu não me lembro exatamente onde foi. Eu lembro que não foi na Arena do Grêmio. Mas eu não lembro exatamente onde foi. Qual que é o estádio do Juventude mesmo? Foi no... Não. Alfredo Jaconi? Alfredo Talvez Jaconi, tenha acho sido. que foi Eu lembro Alfredo que não foi na Jaconi, Arena do não foi Grêmio. na Arena do Não foi Grêmio. na Arena do Grêmio. Eu me recordo disso. E esses 2 empates, aquele golaço do Breno Bidon, que deu o empate pro Corinthians. Teve também o sorteio da Copa do Brasil, onde o Corinthians foi sorteado para jogar as oitavas de final contra o Palmeiras. Isso é uma bênção que caiu no colo do Corinthians, né? Definitivamente uma bênção que caiu no colo do Corinthians. Tem vídeo de palmeirense comemorando isso. Pegamos o Corinthians! Pois é. Felizes da vida que pegaram o Corinthians. Eu acredito que vocês estão muito felizes ainda por terem cruzado o nosso caminho. Afinal, eles passaram o Corinthians, né? Passaram. Do Corinthians, e teve o né? Mundial também que você falou nesse mês aí também. Eles foram campeões mundiais mais uma vez. Foi isso que aconteceu no mês de junho, Thiagão. Curto, né? Não teve muita coisa que aconteceu. Foi um mês curto realmente pela parada do Mundial, né? Que, agora falando sério, mais uma vez o nosso rival nos deu orgulho, né? Representou muito bem a questão, a tradição que eles têm em mundiais, né? Não ganharam mais uma vez. E foi a alegria que a gente teve, ver os caras tropeçando aí. E tá ótimo também. Era ótimo. Preparativo do que tava a vir pela frente. Vamos pro mês de julho agora. Thiagão, em julho voltou os campeonatos e a tristeza, mas também a felicidade voltou. Isso porque o Corinthians perdeu novamente pro São Paulo. Mais um clássico, o Corinthians acabou sendo derrotado. Aquele jogo que o Memphis sai antes, que o pessoal fala lá que ele sai antes do Morumbi, que o Dorival tira ele no intervalo, então ficou tudo muito nebuloso. Mas pelo menos vencemos o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, 1x0 com gol do próprio Memphis, né? Então teve essa alegria. E também teve estourando a primeira polêmica do gasto do cartão corporativo. Foi a polêmica do Tadalafila lá, que surgiu pela primeira vez em nome de Duílio Monteiro Alves. Então um mês que teve seus altos e baixos, né, Thiagão? Altos e baixos, aí eu até coloco um pouco mais altos, porque a vitória, querendo ou não, ganhar do nosso rival e numa decisão, né, tudo bem que foi o primeiro jogo, que foi em julho, né, acaba dando uma repercussão ainda maior pro corintiano, né. Esse episódio do Memphis no jogo contra o São Paulo, depois foi até desmentido, né, o Memphis estava no estádio, ele não foi embora, né. Foi resolvido. Foi resolvido. E agora o que entristeceu o corintiano, mais uma vez, foram as notícias de bastidores, fora o extracampo, né? E para apimentar ainda mais a relação do torcedor com a renovação e transparência, né? Que tomou conta do Corinthians durante 16 anos. E aí a gente viu esse episódio triste e lamentável, mas tivemos aí então a vitória do derby, que pra mim aí transcende, né? Porque quando o Corinthians vai bem no futebol, bate nos rivais, né? Classifica, aí dá outro gosto, né? Outra visão pra coisa, né? O corintiano, ele acaba suprindo ali, né? Então, e foi uma vitória grande, viu? Aliás, nesse dia o Memphis fez o gol 1x0 pro Corinthians e o Yuri Alberto ainda perde um pênalti. Verdade, você tem razão. O Yuri Alberto ainda perde um pênalti, o Corinthians podia ter deixado
uma vitória ainda mais elástica em cima do rival, casa cheia. Foi muito bom. E o Corinthians jogou bem esse jogo. Eu tava aqui na arena também. Muito bom. Exatamente. Mas assim, o que importa foi a vitória, né? Poderia ter sido um pouco mais elástico, mas, Thiagão, eu não mudaria absolutamente nada do que aconteceu na Copa do Brasil. Foi bom desse jeito. O Corinthians foi campeão desse jeito, então não tem problema se o Yuri perdeu o pênalti. Se ele perdeu aquele gol na final contra o Vasco, que poderia ter cravado a classificação, o título, enfim. Dá até uma coisa a mais de falar assim pros caras, pô, a gente ainda perdeu um pênalti, vocês não conseguiram. Foi até mais legal, só 1-0 pra jogar lá na volta, lá. A volta foi em agosto, né? Foi em agosto. Então, vamos pra agosto agora, bora, então? Bora pra agosto. É isso, Thiagão. O Corinthians cravou a sua classificação contra o Palmeiras em agosto na Copa do Brasil. Venceu por 2-0, gols marcados por Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Peraí, se o primeiro jogo foi aqui na Neoquímica Arena, certo. O segundo, que foi 2-0, foi aonde? No Allianz Parque. Allianz, a partir desse momento, mudou o nome. Allianz Parque São Jorge. Sim, perfeito. Uma nova casa que a gente adquiriu esse ano. Aderiu, né? Virou a nossa casa. Virou nossa casa. Definitivamente perfeito, Thiagão. Então o Corinthians vence novamente o Palmeiras dentro da casa deles, nossa, né? E consegue cravar sua classificação na Copa do Brasil. Saiu na frente também nas quartas da própria Copa do Brasil. Venceu o Atlético Paranaense por 1-0 lá na Arena da Baixada. Gol do Guinegão. Tem que dar uma paradinha sempre que fala Guinegão, né? Gol do Guinegão. Aí, empatou em novo derby, teve um outro derby aqui na Neoquímica Arena, foi 1-1. Teve o transfer ban por conta do Félix Torres, o Corinthians não pagou. O Augusto Melo foi impeachmentado do Corinthians. O Osmar Stabile ganhou a eleição e se tornou presidente do Corinthians definitivamente. E teve o cartão corporativo que seguiu em pauta. Thiagão, olha o tanto de coisa que aconteceu em agosto, meu Deus. É agosto que geralmente é o mês que não tem feriado, né? É um mês que é corrido, que todo mundo reclama que é um mês que não acaba. E realmente pro corintiano foi um mês muito longo, né? Sim. Mas, mais uma vez, né? Acho que a classificação em cima do Palmeiras é o ponto alto, obviamente, né? Logo depois teve o empate dentro de casa, que os palmeirenses falaram, vocês estão comemorando empate. Não, a gente tá comemorando. Vocês não conseguiram ganhar da gente. O único jogo que eles ganharam da gente esse ano foi em Barueri. 7 derbys esse ano, vocês ganharam 1. E foi 7. Barueri. Exatamente. E foi um jogo que o Corinthians estava de ressaca de campeão da do Paulista. Em cima de vocês. Então, 7 derbys, vocês ganharam 1. Beleza? Exato. Agora, pra colocar só mais um ponto alto nesse meio todo aí, a gente fez a paradinha aqui, o Guinegão. Que eu acho que o Guinegão ali, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ele começa a ganhar a confiança do torcedor mesmo, de fato. Ele foi decisivo pra caramba. Se eu não me engano, Mate, o Yuri Alberto tava contundido, não é? Eu acho que era mais ou menos isso, Thiagão. O Yuri Alberto não tava no time e o Corinthians com transfer ban não podia contratar ninguém, o Corinthians não tinha o que fazer, e agora quem vai é Hector Hernandes, e aí jogou a responsa nas costas do Guinegão e o menino deu conta do recado. Eu acho que ali o torcedor de fato abraçou ele, então foi um ponto muito positivo pro Corinthians. E você falou sobre não contratar ninguém, vale lembrar também, no mês de agosto, eu me esqueci de falar isso, no mês de agosto o Corinthians contratou o Vitinho, na verdade, né? Sim. Mas, obviamente, contratou o Vitinho antes de sofrer o transfer ban, então foi as duas únicas contratações do Corinthians esse ano. Angileri no mês de fevereiro e Vitinho no mês de agosto, mas você citou sobre o Gui, e ele também foi importante no mês de setembro. O jovem de 18 anos foi importante por quê, Thiagão? Porque a volta da Copa do Brasil foi no mês de setembro. E o Corinthians conseguiu cravar sua classificação diante da equipe do Atlético Paranaense aqui na Neoquímica Arena com um gol e uma assistência do Guinegão. Então, no agregado, foi 3-0 pro Corinthians. 2 gols do Guinegão e o outro gol do Garro com assistência do Guinegão. Então, ele foi mais do que importante, tanto no mês de agosto, mas também no mês de setembro. Corinthians, apesar de classificado na Copa do Brasil, tava com uma campanha bem mais ou menos no Brasileirão, viu, Thiagão? Terminou o mês na 15ª colocação, apenas com 29 pontos. Então, muito instável no Campeonato Brasileiro. E o Andrés foi à polícia para depor sobre o cartão corporativo. Então, cartão corporativo, junto com Augusto Melo, Osmar Stabile, todo o impeachment, foi algo que tomou conta também do ambiente corintiano, Thiagão. Total. Pra gente ver que, a gente já tá falando de setembro, né? Aliás, setembro tem um ponto importante pro Corinthians todos os anos,
que é o dia 1º de setembro, que sempre Exato. começa bem pro Achei que você ia falar corintiano. dia 21 de setembro, que é meu aniversário. Eu também. Obrigado, também, obrigado, dia Thiagão. 21 de setembro. Mas dia 1º de setembro, né? Aniversário do Corinthians, que é sempre um feito pro corintiano, é o Réveillon do corintiano, né? Mas a gente começa a enxergar que todos os déficits do Corinthians no ano de 2025 foram extracampo, né? A maioria deles. Lógico que isso refletiu nos jogadores em algumas decisões, na própria Sul-Americana, a Libertadores, mas o Corinthians teve muitos problemas no extra mesmo, né? Sim. E isso acaba deixando o torcedor muitas vezes em dúvida, né? Que o torcedor eu ouvi isso de corintianos, né? E a gente tenta naquela coisa do fiel mesmo. O corintiano fala, pô, mano, mas e aí? Agora eu tô vendo que é tudo roubado, que tudo é meio na falcatrua, que o Corinthians... E não é assim. Infelizmente, o Corinthians passou por um período com uma galera aí que, né, destruiu os cofres corintianos, não tratou com a responsa que deveria ser tratado, mas ainda bem que isso está sendo mostrado hoje. Sim. Né? Eu acho que talvez em outros tempos, né, Mate, que não tinha tanta mídia, tantos holofotes não eram tão mostrados. E hoje a gente mostra isso, né? A gente pôde mostrar. E o mês de setembro teve... Aí o Alto, de novo, mais uma vez, né? O Guinegão. Cara, que moleque sensacional, né, meu? Esse jogo do Atlético Mineiro do Atlético Paranaense, perdão, é muito marcante mesmo. Eu acho que pra ele deve ser o jogo que ele deve ter enquadrado mesmo, assim, né, cara? Com certeza, com certeza. E ele merece muito isso e tudo mais. Tenho certeza que ele vai desfrutar muito com a camiseta do Corinthians. E em breve em outros clubes também da Europa. Se Deus quiser, Guinegão vai ter o seu espaço aí na Europa e, pô, se tornará um ídolo não só do Corinthians, mas como de outros clubes. E quem sabe também da seleção brasileira. Mas vou te falar, vamos pra outubro. Thiagão, outubro foi um mês pouco movimentado pro Corinthians, mas as movimentações que tiveram não foram muito positivas. Isso porque o Corinthians perdeu por 3-1 pro Santos. Acho que é uma das piores atuações do Corinthians no ano, se não a pior. Foi horrível aquele jogo. Aquele gol do Barreal que, pô, ele mandou a bola no ângulo. Acho que a única coisa positiva nesse jogo foi a estreia do Felipe Long. E mesmo assim é difícil falar que é positivo, porque ele sofreu 3 gols. Não tem culpa em nenhum dos gols, mas acabou estreando, sofrendo 3 gols. O Ministério Público denunciou o André Sanches, então depois de ele depor no mês de setembro, ele foi denunciado em outubro. E também teve uma pequena melhora, que vamos dizer que talvez tenha sido a única coisa positiva. O Corinthians teve uma pequena melhora ali no desempenho no Brasileirão. Conseguiu terminar o mês na 10ª colocação com 39 pontos. Mas vou te dizer, Thiagão, difícil, hein? Difícil, né? Difícil. Porque nessa etapa de outubro, né, a Copa do Brasil já havia sido divulgado o que ia ser Só em dezembro, só após o final do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Isso foi um ponto muito positivo, graças a Deus que aconteceu isso, Sim. né? Essa mudança de calendário pro Corinthians foi muito importante, mas como só tinha o Campeonato Brasileiro pro Corinthians, o corintiano continuou com essa incógnita, né? Mas e aí, mano? Todo ano a gente só disputa esse meio de tabela, luta contra rebaixamento. Tudo bem que esse ano o Corinthians não bateu de frente, né, com a zona de rebaixamento em muitas oportunidades, mas ficava aquela incógnita, né, mano? Você fica 4 pontos ali do primeiro fora dentro do Z4, então, cara, muito complicado. E o extracampo, mais uma vez, que afeta o Corinthians, né, meu? Eu acho que esse ano ficou marcado muito por isso, mano, por conta desse extracampo que toda hora vinha afetar o corintiano. E lógico que isso estampou a rodo, né? As páginas de jornais policiais. Isso é o que mais Isso é o que mais, meu... Se abrir o G1 e o Corinthians está lá. Exato. Tipo, você não abre o GE e o Corinthians está lá. Se abrir o GE e o Corinthians está lá, é normal. O Corinthians é o maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Então é normal você abrir o GE e o Corinthians está lá. Agora, quando o Corinthians vai pro G1, fica feio. Fica feio, total. E eu acho que em outubro essas movimentações já ficaram mais por conta disso. Então é um mês também que foi puxado pro corintiano, entre tantos outros. Exatamente. Então bora logo pra novembro, vai. Em novembro, Thiagão, teve momentos felizes. Tiveram momentos felizes. Eu vou te falar, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-1 naquele gol cagado do Memphis. Será que foi cagado? De acordo com o Ranieri, foi cagada. Cagada do Sabino, na verdade, né? De acordo com o Ranieri, foi isso. Aquele gol, emblemático do Memphis. O Corinthians vence o São Paulo por 3-1 aqui na Neoquímica Arena. Tem uma reta final de Campeonato Brasileiro que melhorou mais ainda. O Corinthians com mais esperança de beliscar para a Libertadores na 9ª colocação, com 46 pontos, 2 pontos atrás só do próprio São Paulo. Então tava tudo correndo bem. Tava tipo assim, se o Corinthians não for campeão
da Libertadores, pelo menos vão ter uma vaguinha na pré-Libertadores, vão ver o que acontece. E também teve mais uma vez questão de cartão corporativo, dessa vez quem prestou depoimento foi o do William Monteiro Alves, mas assim, sobre campo e bola, Thiagão, tava parecendo que as coisas iam melhorar no Brasileirão nessa reta final, né? Sim, e tem um ponto que você não marcou aí no dia de novembro, que é o dia 1º de novembro. Certo? Que é a minha chegada aqui na Central do Timão. Aí, tá vendo? Peço desculpa pelo vacilo, Thiagão. Peço desculpas pelo vacilo. Imagina. Mas eu cheguei num momento bagunçado, né, mano? E graças a Deus que deu certo. Mas assim, novembro eu acho que é um mês já que o Corinthians começa a desenhar, a dar um pouco dessa confiança, esperança de novo pro torcedor, porque aí a gente já começava a pensar, né? Pô, tá chegando. Que um brasileiro já não fedia nem cheirava. Então, mano, o time agora tem que fazer bons jogos, boas atuações para se preparar para as decisões da Copa do Brasil, né? E eu acho que o jogo termômetro nesse mês de novembro, o que desencadeou para a Copa do Brasil foi esse jogo contra o São Paulo, que para mim foi uma das melhores atuações do Corinthians, assim. Jogamos bem mesmo. E o Corinthians precisava ganhar do São Paulo, né? Se não me falha a memória, acho que eram 4 ou 3 anos que o Corinthians não ganhava do São Paulo. Fazia muito tempo que o Corinthians não ganhava, acho que a última vitória, tenho certeza, a última vitória tinha sido em 2023, naquele gol do Renato Augusto. Então fazia 2 anos. 2 anos, no primeiro jogo, no jogo de ida da semifinal, 2-1. né? E o Corinthians fez uma bela atuação, Sim. né? O Memphis, eu vi essa entrevista do Ranieri lá no Podpah, né? Que ele falou que foi cagada do Sabino. E realmente foi um golaço, né? Eu tava vendo, a plástica desse gol é maravilhosa, assim, né? Aos críticos do Memphis, eu mesmo já critiquei o Memphis várias vezes. Eu também muito. Só abri a casa da TV. Nas decisões, nos jogos grandes, o holandês joga muita bola, cara. Mas muita bola. E assim, cara, eu acho que esse jogo foi o ponto alto do mês de novembro, né? O que deu essa resistência pro corintiano. E aí, mano, a gente já começa a planejar fazer as escalinhas da Copa do Brasil. Então bora logo pra lá? Bora. Vamos pra dezembro, o mês que estamos em vigência. Thiagão, dezembro marcou o fim do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou em 13º. O Corinthians conseguiu ficar ainda abaixo do Santos. O Santos estava brigando para não cair. Na mesma rodada que o Santos poderia ter sido rebaixado, o Santos conseguiu se classificar. O Santos conseguiu passar o Corinthians. Além de não rebaixar, conseguiu passar o Corinthians e ficar na nossa frente. Foi saldo ainda. De gols, acho que foi alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual foi o critério, mas ficou na frente do Corinthians, conseguiu beliscar uma Sul-Americana. E o Corinthians até então, caso não conseguisse conquistar a Copa do Brasil, desculpa. Ia falar Libertadores, tô profetizando já o ano que vem. Tá vindo. Caso não conseguisse conquistar a Copa do Brasil, o Corinthians iria apenas pra Sul-Americana, né? Ficou em 13º e teria pego a penúltima vaga da Sul-Americana. E, como eu disse, ficou atrás até mesmo do Santos com 47 pontos. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? Esse não é o foco do mês de dezembro. Isso porque no dia 10 de dezembro, o Corinthians vence a equipe do Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. Não, e se não me falha a memória, o Corinthians perdeu de 3-0 pro Cruzeiro, eu estava lá no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, e todo mundo já estava dado como certeza a vitória do Cruzeiro no mata-mata. Se o Corinthians perdeu no pontos corridos... Imagina no mata-mata. Tomar fumo. Lá no Mineirão, esquece. Só que não foi isso que aconteceu. O Corinthians não vencia no Mineirão desde 2014 em jogos oficiais, rapaziada. Desde 2014 o Corinthians não conseguia vencer no Mineirão. E aconteceu. 1-0, o Corinthians vence a equipe do Cruzeiro. Quem fez o gol? Cara, eu juro pra você que eu não me recordo quem fez o gol. Foi o Memphis, verdade, que é o gol da polêmica. É verdade, Chegão, você tem total razão. É o gol da polêmica que o pessoal fala, não, mas o VAR tinha que ter visto. Rapaziada, aquela imagem foi vista apenas porque foi gravado por alguns influenciadores, dentre eles o Cris Sevieri, né? E eles não são responsáveis por enviar imagens pro VAR. Então não tinha o que fazer. Assim, na moral, mano, mesmo com aquele... É um golaço do caramba, porque ele dá um drible de cabeça no jogador do Cruzeiro ali, corta e pega o Cássio no contrapé ali, maravilhoso. E aí a volta no dia 14 do mesmo mês, aquele jogo mais do que o Corinthians ia golear. Exatamente. Mano, ganhamos lá aqui, mano. Mano, nós vamos sacolar. Mas nada desse jeito. Nada desse jeito. No dia 14 de dezembro, o Corinthians consegue se classificar contra o Cruzeiro, sim. Porém, depois de sair perdendo por 2-0, o Corinthians toma 2 gols. Até determinado momento, estava sendo eliminado dentro da Neoquímica Arena. Porém, marca o gol.
Quem fez o gol do Corinthians mesmo? Matheus Bidu. Matheus né? Bidu. Lei do Cabeça, lei do ex, um jogador que foi, talvez, top 3 do Corinthians aí na temporada. Sim. Foi muito importante pro Corinthians. Ele marcou o gol e colocou o Corinthians na disputa de pênaltis. E aí o goleiro Hugo brilha, faz 2 defesas, o Corinthians se classifica diante da equipe do Cruzeiro. Só pra pegar um recorte, o goleiro Hugo brilha e pra mim, o Hugo agora, nesse jogo, ele crava a idolatria O dele status agora de idolatria. no Pra você, ele se Corinthians. tornou um ídolo do Corinthians. Porque ele consegue bater de frente com o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, que é o Cássio, Sim. que pega um pênalti, inclusive, nesse jogo, mas o Hugo supera o Cássio dentro de campo, sabe? Foi meio que, tipo assim, ó, passou o bastão agora. Foi realmente a troca ali, saca? Pra mim, Sim. foi mágico, velho. Exatamente. E aí o Corinthians vai à final da Copa do Brasil, pô, que todo mundo esperava por esse momento, ansiava por esse momento, e o primeiro jogo contra o Vasco da Gama é aqui na Neoquímica Arena, muitas pessoas esperando um 3x0, 4x0, eu já sabia que ia ser um jogo muito difícil, obviamente não esperava que o Corinthians jogasse tão mal quanto jogou, pra mim o Corinthians iria vencer, talvez por 2x1, 1x0, mas foi um jogo onde o Corinthians não jogou bem, e o Vasco conseguiu dominar totalmente, o Corinthians jogou muito bem o Vasco, e conseguiu ficar apenas com um empate. O que, Thiagão, eu vou te falar, pra mim estava ruim, até você me dá um estralo que eu falei, cara, é verdade. Depois disso, eu saí distribuindo essa frase pra todo mundo. Que você virou pra mim e falou assim, Mate, os caras tiveram a chance de matar a gente, mano. Exato. E eles não conseguiram matar, mano. Nós jogamos mal e eles não conseguiram ganhar. Eles perderam a chance de ganhar de nós, não nós. Foi um dos piores jogos do Corinthians e um dos melhores jogos do Vasco. Exato, e eles não conseguiram matar nós. Então nós vamos até o Maracanã e nós vamos conseguir matar eles. Estou falando matar no sentido figurativo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Nós vamos conseguir vencer eles. E foi o que aconteceu, o Corinthians vence a equipe do Vasco da Gama no dia 21 de dezembro, gols marcados por Yuri e Memphis, e o gol do Vasco marcado por Nuno Moreira, porém, não foi suficiente. Nós somos campeões da Copa do Brasil de 2025, meu Deus. E aí vale a pena a gente falar, né, depois de todos esses meses que a gente relatou pra vocês, quem imaginava, né, quando vamos chegando ali em maio, junho, que o Corinthians ia conquistar essa Copa do Brasil, que o Corinthians ia ser o único paulista a ganhar títulos esse ano, e não só o Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista e o Campeonato Nacional, né, a Copa do Brasil, que pra mim, a gente até conversou isso essa semana também, Sim. é um dos campeonatos mais importantes que tem, né, a Copa do Brasil, assim como o Campeonato Brasileiro, são campeonatos Sim. de extremo peso, né, difícil de jogar, difícil de ganhar, e, mano, e pra fechar, né, era um sonho meu ver o Corinthians no Maracanã, eu não tinha tido essa oportunidade, né, e tentei esse ano em algumas vezes, não calhou, e calhou de ser no dia 21 de dezembro eu estar no Maracanã aquele dia pra acompanhar o Corinthians. E não aconteceu nada também, né? Ah... Não aconteceu nada também, né? Não aconteceu quase nada nesse jogo, né, Thiagão? Nesse dia foi bem de boa, né? Você foi conseguiu bem entrar de tranquilo, boa, assistir né? tranquilamente. Né? Não teve problema nenhum nesse jogo. Nenhum, quase que dá ruim, mas no fim deu tudo certo, Sim. graças ao Corinthians, né? E aí vale a gente falar, lógico, mais uma vez, a gente critica quando tem que criticar, Claro. mas assim, o Dorival realmente, ele mostrou que ele é forte na hora ele é copeiro, um técnico realmente copeiro, soube jogar. O destaque pro Corinthians na Copa do Brasil se dá também por conta do Corinthians ganhar todos os jogos fora de casa. Sim. Cara, o Corinthians foi muito forte na casa adversária, e isso não só pelo Corinthians, mas também pela fiel torcida, que mostrou desde o Mineirão, né, no jogo de Sim. ida contra o Cruzeiro, onde a torcida do Corinthians cala o Mineirão, e no Maracanã, posteriormente, a torcida do Corinthians também dá um show à parte, né? É a terceira invasão corintiana. Outro detalhe desse jogo é Sim. que o setor visitante, próximo ao setor visitante, é um setor de cadeiras cativas. Aham. E o Maracanã, pra quem conhece o Rio, ele é meio que... Ele não é arrendado, mas ele é meio que administrado pelo Fluminense e pelo Flamengo. Exatamente. Então, torcedores do Flamengo e do Fluminense têm cadeiras cativas no Maracanã. Sim. O que eles Isso é fizeram? uma loucura também, né? Venderam as cadeiras cativas para torcedores corintianos no setor que não era dos corintianos. A polícia teve que fazer uma Meter a força-tarefa. faca, né? Provavelmente. Meter a faca, mas a polícia teve que fazer uma força-tarefa ali na hora,
fora pra jogar esses corintianos junto, abriram. Ou seja, a força da fiel torcida, a gente abriu um setor nosso no dia do jogo. Isso é mágico. E tipo assim, e não foram 3 cadeiras cativas, foram tipo, sei lá, mano, mais de 1000 cadeiras cativas que os caras compraram. Então você vê a força da fiel torcida e o quanto a fiel torcida, ela tá com o time, independente da situação, do Corinthians ter problemas políticos, problemas internos, a torcida, ela vai estar com o Corinthians, né? Ela é fiel não à toa. Foi um dia mágico pro corintiano, um dia inesquecível, mais uma vitória no Maracanã, um templo sagrado do futebol. Então foi mágico, assim, o mês de dezembro coroou, né, esse elenco do Corinthians, que agora sim, vale lembrar, é um elenco que, com todos os altos e baixos, com todos os discursos que a gente da imprensa soltou, vocês escolhem jogo e tudo mais, mas vocês escolheram os jogos certos, parabéns, né, jogaram muita bola. E pra eu fazer o meu encerramento, Mate, eu falei pra ele, tem um vídeo lá no meu Instagram, eu falei pra ele, né, mas, Yuri, desculpa se alguma vez eu te xinguei, se alguma vez eu te cornetei. Eu te amo, Yuri Alberto. Eu te amo mesmo, no fundo do meu coração. Também. Obrigado, Yuri Alberto, por você jogar no Corinthians, mano. Eu prometo que eu também te amo, Yuri. E o eu gosto muito também. dele. Vocês são demais, mano. É nóis. Eu gosto muito dele. Ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho. Vai, Corinthians. Vem aqui, Yuri Alberto. Vem aqui, Yuri Alberto. Vem aqui falar com nós, Yuri Alberto. Esse foi o ano de 2025 do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mate. Que maravilha de ano. A gente não esperava que ia ser tudo isso. Jamais. Nem nos maiores sonhos, nem os melhores roteiristas de Hollywood desenhariam todo esse ano de 2025 do Esporte Clube Corinthians Paulista. Obrigado por esse ano maravilhoso. Tá trabalhando aqui na Central com você, ao seu lado. Grande parceirão. Tamo juntasso, mano. Tamo junto, Thiagão. Te agradeço, meu irmão, por todo esse tempo de trabalho, né? Estamos trabalhando juntos há 1 mês e 25 dias e... 1 mês e 25 dias. Viram muitas coisas aí pela frente. Muitas. E, pô, foi muito bom vivenciar esse ano de Corinthians. Muitas coisas aconteceram e é o que você falou, você tem muita razão. Que muitas coisas aconteceram fora dos gramados, foi o que mais prejudicou o Corinthians, mas esperança que em 2026 será totalmente diferente. Meu irmão, te agradeço, assim como agradeço todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria CCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Thiagão, agora vamos de verdade no último, vai de Corinthians. De verdade, aquele vai Corinthians do fundo da alma. Vamos e você no que tá aí agora. do outro lado, vamos no 1. Vamos no 1. E você que tá aí do outro lado, vem com a gente também, mano. Grita aí da sua casa, vai na sua janela, mano, sei lá. Mano. Abre a janela, se você tá tão feliz. Exato, faz igual o Cauê. Exatamente, vamos no 1, hein? No 1. 3, 2, 1 e... Vai, Corinthians!